Olá, seja muito bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Sou Luciano Vernieri. Vamos iniciar nossa aula número 8 hoje falando sobre a União Ibérica, dando continuidade ao nosso curso de História do Brasil. Vamos ver então o que vimos na aula anterior. Foi possível observar o pioneirismo lusitano no transporte de escravos africanos pelo Oceano Atlântico, bem como as condições em que os desterrados eram arrancados de sua terra para trabalharem na colônia portuguesa. Foram apresentadas as classificações dos cativos, ou seja, o escravo ladino, o escravo boçal, as suas origens, sudanesa, os bantus, as principais formas de resistência à escravidão, como foi o caso das formações dos quilombos ou mocambos, como no caso o quilombo dos Palmares, que foi o principal quilombo da história do Brasil. E nesta aula será apresentado o problema de sucessão dinástica da coroa portuguesa e sua união à Espanha, bem como as consequências tanto para Portugal como para o Brasil. Vamos iniciar falando nosso primeiro tema sobre o domínio espanhol. O que vai ocorrer? Vai ocorrer um problema na sucessão dinástica em Portugal. Por quê? Dom Sebastião I era rei de Portugal. Ele vai morrer quando? Em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, contra os mouros, ou muçulmanos. Acontece que Dom Sebastião ele não possuía herdeiros do sexo masculino e assumiu o trono português, provisoriamente, o cardeal Henrique, que era tio-avô de Dom Sebastião. Ele vai assumir o trono, porém, o cardeal Henrique era religioso e também não possuía herdeiros. Ele veio a falecer em 1580, encerrando a dinastia de Avis, a mesma dinastia das grandes navegações, do pioneirismo lusitano e da descoberta do Brasil, chega ao fim em 1580. Sem herdeiros diretos para assumir o trono ficou vago, e houve então uma disputa político-militar para ver, vamos ver quem é que assume o poder então, aí, o trono português. Filipe II era rei da Espanha e ele almejava incorporar Portugal aos seus domínios. E Filipe II era neto de quem? De Dom Manuel I, o Venturoso, o rei do descobrimento do Brasil e também da colonização do Brasil. E acontece o seguinte, Filipe II, por ser neto, pensava o seguinte, agora é minha chance, vou incorporar agora Portugal aos meus domínios também. Isso era muito comum na época, uma princesa de um país casar com um príncipe de outro. Era muito comum isso ocorrer e muitas vezes esse príncipe acabava virando não um rei, como foi o caso aí de Filipe II. Filipe II vai conquistar o trono lusitano e vai inaugurar a chamada União Ibérica ou União Peninsular, que é a união entre Portugal e Espanha, incluindo suas colônias. O território espanhol vai ser toda essa parte amarela como está aí no mapa. Ou seja, Portugal, Espanha, a costa africana, o Brasil, ou seja, a América do Sul inteira, a América Central. Então, o domínio espanhol foi um domínio bastante grande durante esses 60 anos. Mas, Portugal exigiu, assim como Portugal, ele foi dominado pela Espanha e suas colônias também, só que os portugueses vão exigir vão exigir algo a Filipe II, ou seja, vai exigir que seja mantida a estrutura administrativa do governo português e a permanência do exclusivo metropolitano, que é o quê? O Pacto Colonial. Ou seja, suas colônias portuguesas só podiam negociar com quem? Com Portugal. Então isso foi exigido a Filipe II, que aceitou, porém nem sempre isso ocorreu, ou seja, estritamente como foi acordado. A Espanha também ela vai assinar o chamado Juramento de Tomar em 1581. Então, um ano após o início da União Ibérica, a Espanha assina então esse juramento, que concordava em manter o quê? As leis, o idioma oficial permaneceria o português, os funcionários do governo seriam mantidos, e os costumes permaneceriam inalterados. Tá? Então, esses foram principalmente os quatro principais tópicos do juramento de Tomar, ou seja, leis permaneceriam as mesmas, o idioma oficial permaneceria o português, os funcionários do governo seriam mantidos e os costumes permaneceriam inalterados. Porém, nós vamos ter uma mudança
que vai ser no plano econômico, que vai ser bastante impactante. Lógico, ela não foi assinada no Juramento Tomar, mas isso é uma consequência desta União Ibérica. Vamos falar então, principalmente das mudanças no Brasil, que era colônia portuguesa e passou a ser então a colônia espanhola. Foi o quê? A ampliação dos poderes do provedor-mor. O provedor-mor é aquele que auxiliava o governador-geral com o quê? Com as finanças, certo? Para quê? Para tentar reduzir a corrupção e os abusos na arrecadação. Também vai ser criado o Tribunal da Relação em Salvador em 1587, para o quê? Descentralizar a estrutura judiciária da colônia. Vai ser criado também, né, o Estado do Maranhão, com a sede em São Luís, em 1621, separado do governo geral. Para quê? Para combater ações dos corsários, dos piratas, dos invasores estrangeiros, como veremos, por exemplo, dos franceses e dos holandeses ainda nesta aula. Dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos partir agora para o nosso próximo tema e vamos falar das consequências da União Ibérica, entre uma delas, como a imagem na tela, né, que vai ser a independência holandesa. Vamos falar então da invasão do Brasil, ou seja, durante a União Ibérica ocorreram as seguintes invasões, principalmente invasão francesa aonde? No Maranhão, em 1612 a 1615, a fundação da chamada França Equinocial. Também vamos falar da tentativa de invasão holandesa na Bahia, em 1624 a 1625. E invasão holandesa em Pernambuco, em 1630 e 1654. Vamos falar então agora dos franceses no Maranhão. Os franceses eles vão invadir o Maranhão e vão fundar o chamado Forte São Luís, em homenagem a Luís XIII. Tá? Os líderes invasores foram Daniel de La Touche e Charles de Vaux. Esta invasão deu origem a São Luís, capital do Maranhão. Por isso que se diz que o Maranhão é de origem francesa. Então, se ouvir esta frase, que o Maranhão é de origem francesa, é devido ao que? A invasão francesa em 1612 a 1615. Quem é que vai expulsar os franceses? Vai ser o camarada chamado Jerônimo de Albuquerque, que vai iniciar nessa expulsão dos franceses em 1614, porque vai derrotá-los em Guaxenduba. Tá? E o Alexandre de Moura, em 1615, ele vai, que era governador-geral da Armada de Conquista, ele vai derrotar e expulsar definitivamente os franceses do Maranhão. Então, quem foi que expulsou definitivamente os franceses do Maranhão vai ser o Alexandre de Moura, em 1615. Seguindo então, agora a questão holandesa. Vimos a questão francesa, agora vamos ver a questão holandesa. Acontece que, nesta época da União Ibérica, a Holanda também era uma colônia espanhola, né? Só que até o século XVI. Só que em 1581, ou seja, um ano após a União Ibérica, a Holanda, lembrando que a Holanda, o parceiro, né, português aqui na produção açucareira, né, era uma colônia espanhola, passou a ser independente em 1581, proclamando então a República das Províncias Unidas. E a capital dessa república era Amsterdã, e hoje, né, a capital da Holanda ainda é Amsterdã. É o seguinte, Filipe II não gostou desta emancipação política holandesa e vai então decretar o chamado embargo espanhol. O que era o embargo espanhol? Ele proibia o comércio de seus territórios, ou seja, Espanha, Portugal, Brasil, com a Holanda, ou seja, nem Portugal, nem Espanha, nem suas colônias poderiam comercializar com a Holanda. Isso foi o embargo espanhol, certo? Isso vai afetar o quê? Diretamente a produção de açúcar no Brasil, porque eram os holandeses que eram responsáveis pelo refino, pelo transporte, pelo comércio do açúcar na Europa. Tá?
E também de outros produtos, como o pau-brasil, algodão e o couro, também foram afetados, né, diante este problema do embargo espanhol. A ação da Holanda. Os holandeses não gostaram do embargo espanhol, foram contra. O que eles fizeram? Eles vão pilhar a costa africana em 1595 e vão pilhar, né, Salvador em 1604. Tá? Só que é o seguinte, o que importa? Importa saber que em 1621 foi fundada a Companhia das Índias Ocidentais, a sigla WIC. A WIC era uma companhia o quê? Privada, que recebeu do governo, né, o monopólio comercial com as regiões da África, da América e do Nordeste do Brasil. Ou seja, era ela que ia ficar responsável pela questão do açúcar, dos escravos. Né? E a WIC, né, a WIC, ela vai planejar a invasão no território brasileiro 2 vezes. Primeiro na Bahia e depois em Pernambuco, como veremos. Vamos falar agora, então, da tentativa de invasão holandesa na Bahia. Primeira tentativa de invasão holandesa vai ocorrer aonde? Na Bahia. Quando? Em 8 de maio de 1624. Aonde? Salvador, na Bahia. Quem era o governador da Bahia? Diogo Mendonça Furtado. Então, chegou então Van Dort, botou para correr o Diogo Mendonça Furtado, assumiu o governo de Salvador, da Bahia, tá? E mandou o Diogo Mendonça Furtado preso para Amsterdã. Isso foi o que aconteceu quando os holandeses chegaram. Só que os holandeses não vão conseguir permanecer por muito tempo. Brasileiros e espanhóis usaram o que? A tática da guerrilha para expulsar o invasor holandês. O bispo Dom Marcos Teixeira vai criar a Milícia dos Descalços, que organizou lutas contra as heresias calvinistas, porque os franceses, os holandeses tinham estas questões do calvinismo, né? Ou seja, pertenciam à religião calvinista. E no Brasil a religião oficial era o catolicismo, ou seja, então foi uma briga, né, religiosa. E Francisco Padilha, no combate Água de Meninos, vai matar Van Dort, que havia se proclamado governador. Então, quando é que termina o combate, a expulsão definitiva dos holandeses? No confronto chamado Água de Meninos, onde vai ser morto Van Dort, que seria autoproclamado governador da Bahia. Mas o local de redição, então vejam bem, ou seja, Água de Meninos vai matar Van Dort, mas o episódio que houve a rendição definitiva, né, dos holandeses vai ser no episódio chamado Jornada dos Vassalos. Então, onde é que ocorreu? Qual foi o episódio que decretou a expulsão definitiva dos holandeses na Bahia? Jornada dos Vassalos. É nesse episódio. Isso é uma questão que seguidamente cai na prova da ESA. Tá? Então, onde foram que os holandeses foram? Qual é o episódio conhecido onde os holandeses foram expulsos da Bahia? Jornada dos Vassalos. Então, com essa derrota holandesa na Bahia, houve quase, né, a falência da WIC, da Companhia das Índias Ocidentais. Só que é o seguinte, o prejuízo holandês foi recompensado quando? Em 1628, quando houve o assalto a uma frota de navios espanhóis. Com o assalto aos navios carregados de ouro e prata, os holandeses vão se recuperar economicamente e prepararam-se para uma nova investida. Só que essa nova investida vai ser aonde? Vai ser em Pernambuco, como veremos a partir de agora. Pernambuco era a capital mais lucrativa da época. Tá? Então, após a derrota na Bahia, após o assalto em 1628 a um navio carregado de prata da Espanha, a Companhia das Índias Ocidentais se prepara então para invadir aonde? Pernambuco em 1630. Uma poderosa esquadra holandesa de 56 navios, quem fala é o Cotrim, o Luiz Kochiba fala em 70 navios, ou seja, não vai aparecer os dois na prova. Se aparecer 56, marca 56. Se aparecer 70, marca 70. Mas se aparecer 70 ou 56, a questão vai ser anulada certamente. E essa esquadra vai chegar em 14 de fevereiro de 1630 no litoral pernambucano. Quem era o governador de Pernambuco? Era Matias de Albuquerque. Então, muito cuidado com esse nome. Matias de Albuquerque era o governador de Pernambuco. Tá?
Muito cuidado com o Jerônimo de Albuquerque, que auxiliou na expulsão dos franceses do Maranhão. Voltando, Matias de Albuquerque, então, que era o governador de Pernambuco, ele sem forças para resistir, refugiou-se no interior e fundou o chamado Arraial do Bom Jesus, que era o principal ponto, né, de resistência à invasão holandesa. E lá, Matias de Albuquerque vai então criar a chamada Companhia das Emboscadas, né, que usavam táticas de guerrilha para tentar evitar o domínio total do território pelos holandeses. Só que é o seguinte, esta resistência ela vai durar até quando? Até um camarada chamado Domingos Fernandes Calabar, que era um conhecedor da região, começar a auxiliar os holandeses na dominação do território brasileiro. Então, o traidor do Brasil ficou conhecido como o Calabar. Por quê? Houve uma série de derrotas de Matias de Albuquerque, então ele vai deixar de comandar as tropas de resistência. Ele vai então conquistar a cidade de Porto Calvo, no atual estado do Alagoas, tá? Que na época pertencia a Pernambuco. Na época essa região estava sob domínio holandês, mas ele vai conseguir então dominar essa região, Porto Calvo. E lá então ele encontra o Calabar e manda enforcar o Calabar, que ficou conhecido como traidor do Brasil. Só que veio uma questão. O Brasil, o Calabar traiu. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia portuguesa, que estava dominado pela Espanha. E não foi somente Calabar que ajudou os holandeses. Outros luso-brasileiros, quando falar luso-brasileiro, quer dizer que é um português que mora no Brasil, já nasceu no Brasil, mas é de Portugal, auxiliaram o quê? Auxiliaram lavradores, senhores de engenho, por quê? Porque os senhores de engenho queriam continuar aquele pacto que havia com a Holanda, que havia sido proibido através do embargo espanhol. Então, dizer que só Calabar traiu o Brasil não é muito correto. Mas, se vir na prova quem foi que traiu o Brasil, foi Domingos Fernandes Calabar. Após o fim dessa luta, os holandeses então eles vão conseguir administrar a região conquistada, ou seja, após então esta ajuda do Calabar e a derrota então de Matias de Albuquerque, que acabou tendo que sair do Arraial do Bom Jesus, os holandeses conseguiram então dominar completamente aí essa região de Pernambuco e então vão governar aí por quase 24 anos. Consequências com essa resistência à invasão holandesa. Vai haver muita desordem na produção do açúcar, tá? Por quê? Porque, como eu falei, quem cuidava do refino, transporte e comércio eram os holandeses e com o embargo espanhol não poderia mais ser. Muitos escravos fugiram das colônias, tá? Por quê? Devido à desordem, muitos escravos conseguiram fugir. E qual vai ser o período que o quilombo dos Palmares mais vai crescer? Vai ser nesse período. Então, o quilombo dos Palmares cresceu muito no período, desta invasão holandesa. Então, se vir uma prova, qual foi o período em que o quilombo dos Palmares apresentou maior crescimento no número de escravos? Vai ser durante a invasão holandesa. Lembrando que na época o quilombo dos Palmares ficava na capitania de Pernambuco, hoje, atualmente, no estado do Alagoas. E os senhores de engenho, eles queriam ordem e paz para produzir, queriam cortar cana, entregar para os holandeses, para refinar, para comercializar, enfim, para ganhar dinheiro. E os holandeses queriam manter a parceria, então foi meio que um acordo, E a WIC, então, a partir de estabilizado, de pacificado e de conseguir se instaurar no Brasil, vai enviar, então, um governador para o Brasil holandês, que vai ser o Nassau, que nós veremos a partir de agora. Governo de Nassau. Nassau, o conde João Maurício de Nassau-Siegen, ele vai governar o Brasil holandês de 1637 a 1644, tá? Intenções de Nassau. Então, Nassau chegou em Pernambuco no ano de 87, tá? Pretendia pacificar a região para governar. Almejava a colaboração dos luso-brasileiros. A WC concedeu créditos aos senhores de engenho para o quê? Melhorar as propriedades, recuperar os canaviais e comprar escravos. Então, estava tudo muito bom. Ou seja, para os senhores de engenho, para todo mundo estava ótimo, esse domínio holandês. Os holandeses, eles eram calvinistas.
Só que é o seguinte, durante o governo de Maria Justina Nassau, houve uma tolerância religiosa. Né? Então, embora o calvinismo, sendo a religião oficial do Brasil holandês, ou seja, o calvinismo era a religião oficial do Brasil holandês, tá? Só que não era o objetivo principal, né, incentivar o calvinismo. Então, ele foi até incentivado, mas houve uma tolerância, ou seja, o católico conseguiu continuar sendo católico e o calvinista também continuou sendo calvinista e pronto, e se acertaram. Ou não, né? Houve certos embates, mas enfim, teoricamente, ou seja, nesse primeiro momento, os holandeses vão permitir, então, o culto religioso de outras culturas, como no caso da religião católica, que era a religião oficial, então, de Portugal e do Brasil. Pode-se dizer, sim, que o governo de Nassau foi um bom governo. Por quê? Nassau vai investir em obras urbanas e vai estimular a cultura. Ele vai construir casas, pontes, obras sanitárias em Recife. Vai criar a cidade de Maurícia, em homenagem a si próprio, né? Que hoje é um bairro de Recife. E vieram para o Brasil médicos, artistas, astrônomos, né? Alguns cientistas como George McGrave, estudou a fauna e a flora, o médico William Piso, que pesquisou várias doenças, né, e plantas aqui no Brasil. Mas em tudo são rosas. E o governo de Nassau apresentou alguns problemas, principalmente para a Companhia das Índias Ocidentais. Por quê? A Companhia das Índias acusava Nassau de furtar dinheiro e queria limitar os poderes de Nassau. Por quê? Porque Nassau estava fazendo coisas... Olha, a gente quer dinheiro, a gente não quer que você arrume isso aí não, a gente só quer explorar. Só que o Nassau queria realmente melhorar Pernambuco, queria melhorar, né, o Brasil holandês, né? E vai acusar a Companhia das Índias Ocidentais de ganância. E a consequência disso tudo será a saída de Nassau do governo. Após a saída de Nassau do governo, a Companhia das Índias Ocidentais vai intensificar a procura por lucros no Brasil. Vai pressionar os senhores de engenho para que produzam mais, tá? Porque a produção açucareira deveria aumentar. Houve também um aumento de impostos e cobranças de dívidas atrasadas. E ameaças até mesmo de confiscar engenhos dos proprietários. E também vai proibir cultos que não fossem calvinistas, ou seja, a Igreja Católica foi proibida, né, de rezar missas no Brasil holandês. Isso vai ser uma tremenda afronta, né, num país que era somente católico, vamos dizer assim. Vamos então para a nossa síntese. Por quê? Porque a expulsão dos holandeses será tema da nossa próxima aula. Nessa aula foi possível observar o problema dinástico na coroa portuguesa com a morte de quem? De Dom Henrique, que não possui herdeiros. Nessa disputa, então, saiu-se o vencedor, Filipe II, rei da Espanha. Com a união dos dois reinos surgiu a União Ibérica de 1580 a 1640. Durante esse período, no Brasil, foram poucas as mudanças. Contudo, no plano de defesa ocorreu a invasão francesa no Maranhão, como vimos, a tentativa de invasão holandesa na Bahia, o êxito holandês na investida em Pernambuco e o governo de Nassau. E na próxima aula será abordada a expulsão dos holandeses e outros movimentos nativistas importantes da história do Brasil. Um fato importante antes de encerrar, pessoal, é o seguinte: muitas pessoas quando falam assim, o Brasil holandês. A Holanda, ela vai dominar o quê? Ela vai dominar somente Pernambuco. Ela não dominou todo o país. O país continuou sendo colônia espanhola, nesse momento da União Ibérica. Tá? Mas o Brasil holandês se restringe ao estado, à capitania de Pernambuco. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula nós vamos falar então aí desta expulsão dos holandeses, da insurreição pernambucana, dos movimentos nativistas, da restauração portuguesa. Isso fica para a nossa próxima aula, certo? Para não nos estendermos demais aqui, porque senão o vídeo vai a quase uma hora de vídeo aí e fica muito cansativo. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de baixar esta aula. Baixe os slides desta aula para você fazer as suas anotações, fazer os exercícios que estão aqui neste material, né? Possui 10 questões aí de revisão do conteúdo. Não se esqueça de baixar e se inscrever no canal também, se quiser seguir aí no Instagram, no Twitter, tá? Na nossa página no Facebook. Nós estamos aí tentando vários meios de comunicação para facilitar então a passagem e a aprendizagem do conteúdo. Agradeço mais uma vez
Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima.